A paz de Deus e uma boa tarde para vocês. Bom, eu vim hoje trazer a leitura bíblica e dessa vez foi diferente. Eu estava lendo algumas coisas para mim e aí o Senhor colocou para mim compartilhar para vocês isso que Ele trouxe como um presente para mim. Então, nós vamos ler duas partes diferentes, bem pequenininhas inclusive, e está em Marcos. O livro de Marcos fica no Novo Testamento, na Bíblia. Está em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 21, nós vamos ler. O título desse versículo é a parábola da luz encoberta. Esse trecho também está no livro de Lucas, também no Novo Testamento, do verso 16 ao 18. São só 3 versos, mas bem grandinhos, embora no total a passagem é pequena. Era Marcos, contando, escrevendo o que Jesus estava fazendo. Então era como se Marcos assistia e relatava, era o escrivão. E lhe propôs, ou seja, Marcos está falando de Jesus, Quem porventura traz uma candeia para colocá-la sobre uma vasilha, agora é Jesus falando, tá? Quem porventura traz uma candeia para colocá-la sobre uma vasilha ou debaixo de uma cama? Ao invés, não a traz para ser depositada no candelabro? Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E seguiu ensinando: ponderai atentamente o que tendes ouvido, pois com a medida com que tiverdes medido, vos medirão igualmente a vós, e ainda mais vos será acrescentado. Porquanto ao que tem, mais lhe será dado, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês, como eu comento, quando eu faço as lives, o que eu compartilho, sempre em nome do Senhor Jesus, inclusive, amém, porque nenhum de nós somos suficientes sem Ele. O que eu compartilho é sempre o que Deus me deixa entender. Então, a leitura bíblica é exatamente isso mesmo, eu leio e eu compartilho com vocês o que Deus me deixa entender. Porque tem muitas coisas que a gente não entende sozinhos, por isso que eu também sempre falo. Façam a leitura da Bíblia nunca sozinhos, sempre acompanhados do Espírito Santo de Deus. Então, convide Ele para ler a Bíblia junto com você. Busque em Deus, no Senhor Jesus e no Espírito Santo a sabedoria do entendimento bíblico. Hoje a live vai ser pequenininha, eu não tenho muito a dizer, mas a parte principal dentro dessa conversa do que o Senhor Jesus estava ensinando para eles, que Deus colocou aqui no meu coração como um entendimento para a minha vida e para compartilhar com vocês, é essa: ponderai atentamente o que tendes ouvido, pois com a medida com que tiverdes medido, vos medirão igualmente a vós. Preste atenção no que você ouve, preste atenção no que você faz, preste atenção no que você fala. A medida, ou seja, o olhar, as ações, as palavras, seja falando verdades ou falando mentiras, que você fizer, que eu fizer, que nós fizermos com relação a outras pessoas, ainda que a gente esteja falando verdades e estejamos falando certos, ainda assim é muito claro que o Senhor Jesus dizia: vai ser trazido, medirão a nós. E ainda vos será acrescentado. Olha só,
tem um segredo. Ponderai atentamente o que tendes ouvido, pois com a medida com que tiverdes medido, vos medirão igualmente a vós, e ainda vos será acrescentado. O que vai ser acrescentado? Bom, se as suas atitudes, se a sua busca, se o seu desejo, se do que você se preencher, o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu espírito e a sua boca. Então é através disso, é isso que sairá da sua boca, é isso que sairá da sua vida, é isso que as pessoas verão em você. E através disso você vai ser medido, você vai ser medida, eu serei medida. Então, ainda que a gente erre, ainda que a gente cometa pecados, quanto mais nós nos munirmos de conhecimento, de crescimento, de evolução em todas as áreas da vida, mas tendo sempre como um pilar principal, a principal área da vida, que é a instrução bíblica, a instrução vinda de Deus, a instrução espiritual e a revelação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, tanto do entendimento bíblico quanto de coisas que Ele quer contar só para nós, na forma como as pessoas vão nos ver, e a forma como as pessoas vão nos medir será cada vez com um olhar de honra, cada vez com mais admiração, cada vez mais elevado. E aí, talvez você diga, mas eu não quero ser inspiração para ninguém. Não tenho qualquer desejo, qualquer vontade disso. E aí eu te digo que está errado. O cristão que não quer ser inspiração para ninguém, ele está totalmente na contramão, ou seja, fora daquilo que Cristo trouxe. Porque Cristo disse que se a gente fizesse as mesmas obras que Ele, caminhasse como Ele, só assim e assim conhecerão que são meus discípulos, que vós sois meus discípulos. E entre muitas das obras do Senhor Jesus, a primeira e a principal, que toda a passagem dele, não somente a crucificação, confirma, é o amor. A primeira coisa. A segunda é o ensinar. Eu não posso ensinar se eu não falar, se eu não aparecer, se eu não me comunicar, se eu não escrever, se eu não gravar áudios, se eu não ler, se eu não cantar. Existem várias formas de ações, mas de alguma forma, seja para uma pessoa, caso a minha caminhada seja diferente e eu não vá dar palestras, por exemplo, ficar em cima de um palco, ou de um púlpito, ou de um altar, não importa, seja uma pessoa por vez, ou várias ao mesmo tempo, dependendo da caminhada que Deus escreveu para cada um de nós, nós temos que ser representantes de Cristo. Então, além de demonstrar o amor, nós temos também que demonstrar e ensinar. E muitas vezes nós não vamos dizer nada. A gente ensina com as nossas palavras. E é disso que o Senhor está falando. A medida, olha aqui. A medida com que tiverdes medido, vos medirão igualmente a vós. E ainda mais vos será acrescentado. Então, se a gente plantar boas sementes, vai ser nos acrescentado uma medida maior do que quando nós erramos e medimos as pessoas. E essa medida vai evoluir, essa medida vai trazer coisas especiais. Agora, se a gente plantar más sementes, também o que diz aqui na Bíblia é que vão medir os nossos maus resultados, vão medir a nossa colheita vai ser ruim e ela vai ser acrescentada, ela vai ser maior. Então, à medida que a gente olhar para as pessoas, agir mal com as pessoas, falar mal das pessoas, mesmo que a gente esteja falando a verdade, porque o Senhor não quer que a gente fale de absolutamente nada de ninguém. Tanto que em Tessalonicenses, Deus ensina que só o diabo, Satanás e seus demônios é o acusador. Somente ele. Quando a gente fala das pessoas, ainda que a gente esteja falando verdades, nós estamos tomando o papel dele. É como se nós estivéssemos comungando com ele. Ou seja, fazendo parte, entrando em comunhão com ele. Esse é o reino dele, é o plano dele, são os atos dele. Então nós devemos deixar única e exclusivamente somente para ele. Não devemos tomar para nós. Claro que a gente erra, claro que é difícil, que é desafiador, sim, somos humanos. É por isso que todos os dias Deus está nos ensinando. Ele conhece claramente, ele sabe quem somos e ele conhece a nossa natureza humana.
claramente. Mas ainda assim, quando o Senhor nos traz a lembrança de alguma coisa, é porque Ele quer que a gente busque nele o crescimento, a evolução e a melhoria até a total perfeição daquilo. Algumas coisas nós vamos alcançar a perfeição em gotinhas, outras em degraus, outras a gente vai subir montanhas muito rápido, outras nós vamos alcançar a perfeição um pouquinho a cada dia, só no fim da vida. Outra, nós vamos alcançar a perfeição só no reino da glória de Deus, ou seja, alguns erros, fraquezas, defeitos nossos, a gente nunca vai alcançar a perfeição neste corpo, porque tem coisas que vão ser mais fáceis e tem coisas que serão mais desafiadoras. Tudo isso faz parte da nossa natureza humana, que é fraca, que é pequena, que é errante. Mas quando Deus fala conosco, quando a gente lê a Bíblia, é sempre uma declaração de amor. Toda vez que Ele nos lembra das coisas, é sempre uma declaração de amor. É uma forma de Deus dizendo para nós: olha, presta atenção, eu estou te ensinando porque eu quero te fazer crescer, evoluir, quero te fazer melhor. A repreensão de Deus é sempre pro bem. Ele não nos repreende, não nos pede obediência só porque Ele quer. Ele já está bem, Ele já é Deus, Ele já tem tudo o que precisa. Ele é a fonte da abundância, da prosperidade, da vida eterna, da cura, da saúde, da felicidade. Ele já é tudo isso. Então, tudo que Ele nos pede, nos ensina, nos orienta, é único e exclusivamente para benefício nosso, por amor divino, ou seja, amor do Pai. Agora eu vou ler a outra parte que eu falei para vocês, né? Seria dessa nossa pequenininha conversa. Também é no mesmo capítulo de Marcos 4. Começa no versículo 35. E essa passagem também está no livro de Mateus, que é no Novo Testamento, capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Também no livro de Lucas, capítulo 8 também, do versículo 22 a 25. Todos os dois livros, Mateus, Lucas e este que nós estamos lendo, que é Marcos, fazem parte do Novo Testamento, tá? Então vamos... o título diz: A tempestade se submete a Jesus. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Acabou a leitura. Essa passagem o Senhor Jesus deixou como um presente para nós. Um presente único, exclusivo, especialíssimo, magnífico. Então, foram situações que foram se seguindo uma após a outra, por isso que elas fazem parte do mesmo capítulo, que é o capítulo 4. Tem outras coisas aqui, mas foi essas duas que Deus colocou no meu coração para eu compartilhar e ler para vocês. Então, o recado é simples, rápido e básico. O Senhor Jesus está lembrando a cada um de nós e a algumas pessoas em específico: eu estou te vendo, eu estou vendo a sua tempestade, eu estou com você dentro do seu barco. Alguns você acha
que o Senhor te abandonou, que você está sozinho no barco da sua vida, que você está sozinha no barco da sua vida, com os seus desafios, com as suas dores, mas o Senhor está te lembrando que você não está só. Tanto eu estou te vendo que eu tirei esse tempo para te mandar esse recado. Eu estou te vendo. Para alguns, o meu próximo recado é o seguinte: começa a orar e me pergunta o que você quer que eu faça. Eu vou te responder, porque alguns têm algumas atitudes que você vai precisar tomar para simplesmente o agir vir e eu fluir na sua vida, resolvendo tudo instantaneamente, num passe de mágica. Outros e outras vai um tempinho a mais, porque tem alguns processos, alguns ajustes no seu caráter, na sua mente e principalmente no seu coração que eu preciso fazer. E eu não posso te dar esse livramento, apagar essa tempestade enquanto você não crescer nisso. Porque se eu apagar, você não vai aprender, você não vai crescer e rapidamente saindo dessa tempestade, você vai entrar em outra, você vai cair em outra. Esse é o recado do Senhor Jesus para nós hoje. Maravilhoso abraço de amor, mas independente do tempo e da hora, e cada um sabe e sentiu aquilo que é para você, a principal mensagem do Senhor para nós é essa: eu nunca te deixo e nunca te deixarei órfão, eu estou o tempo todo te olhando. E aí o Senhor colocou no meu coração para eu cantar este hino que é inspirado exatamente em cima dessa passagem. Foi grande a tempestade que no mar se levantou, ondas cobriram o barco e a todos temor causou. O mestre estava dormindo, foi despertado então pelos que a ele pediam conforto e salvação. Ao seu mandar santo e divinal, paz seja em vós. Ventos e mares se aquietarão, paz seja em vós. Convosco está o Senhor do mar, portanto com fé vós deveis remar, pois Ele está pronto a vos salvar. Tende paz, as ondas cessam de encapelar, paz seja em vós. Repreendendo o vento, Jesus acalmou o mar, e houve grande bonança diante do seu mandar. Nas provas e nas tormentas, nele deveis ter fé. Perto está vosso Mestre, que dono de tudo é. Ao seu mandar santo e divinal, paz seja em vós. Ventos e mares se aquietarão, paz seja em vós. Convosco está o Senhor do mar, portanto com fé vós deveis remar, pois Ele está
vos salvar. Tende paz, as ondas cessam de encapelar. Paz seja em vós. Deus abençoe.